O vento frio daquela tarde cinzenta soprava sem piedade, varrendo folhas secas e restos de lixo pelas calçadas de uma grande metrópole que nunca parecia dormir. O som dos motores, das buzinas impacientes e dos passos apressados formavam um coro constante de indiferença. No meio de todo aquele caos urbano, encostada em um muro de tijolos descascados e sentada sobre um colchão velho e manchado pela umidade, estava Karina. Aos 25 anos, ela chorava em silêncio. As lágrimas quentes escorriam por seu rosto sujo de fuligem e poeira, abrindo pequenos caminhos claros em sua pele, marcada pelo cansaço e pelo desespero. Karina nunca, em seus piores pesadelos, imaginou que a vida a levaria para aquele lugar. Ela era uma jovem cheia de sonhos, que havia crescido em uma casa humilde, mas cheia de amor e valores sólidos. No entanto, a vida costuma ser imprevisível e muitas vezes implacável. Após perder a mãe, sua única família e porto seguro, os alicerces do seu mundo começaram a desmoronar. Sem rede de apoio, Karina teve que lutar sozinha para manter um teto sobre sua cabeça e comida no prato. Ela trabalhava de sol a sol como faxineira, limpando casas e escritórios, juntando cada moeda com a esperança de um dia voltar a estudar. Mas o destino lhe preparou uma armadilha cruel. Em uma manhã chuvosa, enquanto lavava a escadaria íngreme do prédio onde prestava serviço, ela escorregou. A queda foi violenta e o som do osso se partindo ecoou pelos degraus frios. Sua perna direita havia quebrado de forma grave. Sem carteira assinada, sem direitos e sem ninguém para socorrê-la adequadamente, o que se seguiu foi uma sucessão de tragédias. O dono do prédio simplesmente a dispensou, alegando que não poderia arcar com os custos de uma funcionária acidentada. O hospital público fez um curativo improvisado, colocou um gesso temporário e a mandou de volta para casa, dizendo que ela precisaria aguardar na fila por uma cirurgia complexa, pois os ossos haviam se estilhaçado. Sem poder andar, sem poder trabalhar e consumida por uma dor excruciante que a impedia até mesmo de dormir, Karina não conseguiu pagar o aluguel do pequeno quarto onde vivia. Em poucas semanas, o proprietário, um homem endurecido pelas dificuldades da própria vida, a colocou para fora. Foi assim que, carregando apenas a roupa do corpo, uma dor insuportável na perna e uma alma em pedaços, ela acabou nas ruas. O colchão velho, onde agora estava sentada, havia sido abandonado por alguém dias antes e tornou-se seu único refúgio, sua ilha de miséria, no meio de um oceano de asfalto e concreto. A dor na perna de Karina não era apenas física. Era uma dor que irradiava para o seu coração. O osso, colando de forma errada, latejava com a mudança de temperatura. Havia dias em que a febre tomava conta do seu corpo frágil e ela delirava, chamando pela mãe, pedindo um copo de água, um prato de sopa quente ou apenas uma palavra de conforto. Mas o que recebia, na maior parte do tempo, era o desvio de olhar dos pedestres. As pessoas passavam apressadas, segurando suas bolsas contra o corpo, com medo, com nojo, ou simplesmente fingindo que ela não existia. A invisibilidade é o castigo mais severo que a sociedade impõe àqueles que caem. Se você que está me ouvindo agora já se sentiu invisível em algum momento da sua vida, se já sentiu que o mundo virou as costas para as suas dores, saiba que você não está sozinho. Muitas vezes, o silêncio e a falta de acolhimento doem mais do que as feridas físicas. Aproveite este momento de reflexão para se inscrever aqui no nosso canal Voz e Histórias Narradas e não se esqueça de ativar o sininho de notificações. Aqui, nós transformamos a dor em aprendizado e a solidão em companhia. A sua presença na nossa comunidade é o que dá sentido a cada palavra que compartilhamos. E a solidão de Karina era absoluta. Às vezes, uma alma caridosa passava e deixava um pão amanhecido ou uma garrafa de água pela metade. Ela agradecia com a voz embargada, os olhos cheios de gratidão, mastigando devagar para enganar o estômago que roncava de fome. Mas a comida era escassa e a dor,
constante. Ela precisava de uma cirurgia com urgência. A perna deformada a impedia de buscar ajuda em abrigos mais distantes. Ela estava presa àquele quarteirão, presa àquele colchão, esperando por um milagre ou esperando pelo fim. Aos 25 anos, o brilho da juventude havia sido apagado pela fuligem da sobrevivência. Naquela mesma tarde, a poucos metros dali, o mundo girava em uma frequência completamente diferente. Henrique, um homem de 45 anos, caminhava a passos largos pela calçada, com a gola do seu casaco elegante levantada para se proteger do vento frio. Ele era um homem de sucesso, um milionário que havia construído um império no setor de tecnologia. Tinha carros de luxo, propriedades em várias partes do mundo e contas bancárias que garantiam o futuro de gerações. No entanto, por trás da fachada de homem de negócios implacável e bem-sucedido, existia um vazio profundo, uma sensação de que algo essencial estava faltando. Henrique havia dedicado as últimas 2 décadas de sua vida exclusivamente ao trabalho. Ele sacrificou amizades, momentos de lazer e até mesmo o seu casamento. Sua ex-esposa havia partido há 5 anos, cansada de dividir o marido com reuniões, planilhas e viagens de negócios. Desde então, ele vivia sozinho em uma mansão silenciosa e fria. Ele tinha tudo o que o dinheiro poderia comprar, mas percebia, com uma amargura crescente, que as coisas mais valiosas da vida não tinham etiqueta de preço. Ele ansiava por conexão, por propósito, por algo que o fizesse sentir vivo de verdade, e não apenas uma máquina de gerar lucros. Naquele dia específico, Henrique havia dispensado o motorista particular. Ele precisava caminhar, precisava sentir o ar frio no rosto para tentar aliviar a dor de cabeça latejante que havia se instalado após uma reunião tensa com acionistas. Eles discutiam margens de lucro, expansão de mercado e cortes de gastos com uma frieza que, de repente, causou náuseas em Henrique. Ele olhava para aqueles homens engravatados e se perguntava se a vida se resumia apenas àquilo, acumular mais e mais riqueza, enquanto o mundo lá fora sangrava. Em um impulso, ele deixou a sala de reuniões no meio de uma apresentação e saiu para as ruas movimentadas. Ele caminhava sem rumo, observando as vitrines brilhantes das lojas de grife, os restaurantes sofisticados onde pessoas riam com taças de vinho nas mãos, e os outdoors gigantescos que vendiam uma felicidade plastificada. E foi então, ao virar uma esquina menos movimentada, que o cenário mudou. As luzes brilhantes deram lugar a postes com lâmpadas queimadas. O cheiro de café expresso foi substituído pelo odor azedo de lixo acumulado. E ali, no meio daquela desolação, Henrique a viu. De início, ele achou que fosse apenas um amontoado de trapos velhos deixados perto de uma lixeira. Mas um movimento sutil chamou sua atenção. Ele diminuiu o passo, seus olhos se ajustaram à meia luz da tarde que caía e ele percebeu a figura humana encolhida no colchão imundo. Era uma mulher muito jovem. Henrique parou a poucos metros de distância, paralisado por uma força invisível. Ele observou os ombros dela subindo e descendo em espasmos de choro silencioso. Ele observou os cabelos embaraçados cobrindo o rosto, as mãos trêmulas agarradas a um cobertor ralo e esburacado. E com um aperto súbito no estômago, ele viu a perna direita dela, esticada em um ângulo antinatural, inchada e com uma coloração assustadora. A cidade continuava o seu ritmo frenético ao redor deles. Pessoas passavam por Henrique, esbarrando em seus ombros, murmurando pedidos de desculpas apressados. Pessoas passavam pela jovem no chão, desviando os olhos, apertando o passo. Para o mundo, ela não passava de uma estatística inconveniente, uma mancha na paisagem urbana que todos preferiam ignorar. Mas para Henrique, naquele momento singular, o tempo pareceu parar. Uma onda de choque percorreu o seu corpo. Ele, que lidava com cifras milionárias todos os dias, sentiu-se subitamente miserável diante da dor daquela desconhecida. Ele poderia ter feito o que a maioria faria.
Ele poderia ter enfiado a mão no bolso do casaco, tirado algumas notas de 100, jogado no colo dela e continuado a sua caminhada, com a consciência levemente apaziguada por um ato de caridade passageiro. Ele poderia ter ligado para alguma instituição e repassado o problema para frente. Mas algo no fundo da sua alma se recusou a ir embora. Talvez fosse o desespero palpável que emanava dela. Talvez fosse a percepção da própria fragilidade humana refletida naquela cena desoladora. Ele sentiu que, se desse as costas para ela naquele momento, estaria dando as costas para a última faísca de humanidade que restava dentro de si mesmo. Com o coração batendo forte no peito, Henrique deu um passo à frente. Depois outro. Ele se aproximou lentamente, como se estivesse se aproximando de um animal ferido e assustado, com medo de assustá-la ainda mais. O cheiro do ambiente era forte, uma mistura de poeira, chuva iminente e abandono, mas ele não se importou. O tecido fino de sua calça, feita sob medida, tocou o chão sujo e úmido quando ele tomou uma decisão que mudaria as duas vidas para sempre. Ele se ajoelhou na calçada, ficando na mesma altura que ela. "Moça", ele chamou, a voz saindo mais rouca e trêmula do que o normal. "Moça, você consegue me ouvir?" Karina sobressaltou-se. O som de uma voz humana dirigida a ela, e não em tom de repulsa ou ameaça, era algo tão raro que pareceu uma alucinação. Ela encolheu-se ainda mais contra a parede de tijolos fritos, apertando o cobertor sujo contra o peito, como se ele fosse um escudo invisível. Ela ergueu o rosto lentamente. Os olhos grandes, avermelhados de tanto chorar, encontraram o olhar penetrante de Henrique. O medo estava estampado no rosto da jovem. Mulheres sozinhas na rua conhecem os perigos da noite e a crueldade que se esconde nos corações humanos. "Por favor", Karina sussurrou, a voz fraca e falha, rasgando a garganta seca. "Eu não tenho nada. Por favor, não me faça mal. Eu só estou descansando a perna." As palavras atingiram Henrique como um soco violento no estômago. O fato de ela achar que ele, um homem vestido com roupas caras, iria agredi-la para roubar o nada que ela possuía, revelava a dimensão do inferno em que ela vivia todos os dias. Uma profunda tristeza tomou conta dos olhos dele. Ele ergueu as mãos abertas, em um gesto universal de rendição e paz. "Eu não vou te fazer nenhum mal", Henrique respondeu, forçando a voz a soar o mais suave e reconfortante possível. "Meu nome é Henrique. Eu estava passando e vi você chorando. Eu vi a sua perna. O que aconteceu com você?" Karina continuou a encará-lo, a respiração curta e ofegante. A dor irradiava do osso quebrado até a sua espinha, roubando-lhe a clareza dos pensamentos. Ela olhou para as roupas limpas dele, para os sapatos de couro engraxados, e sentiu uma vergonha avassaladora da própria sujeira, do próprio cheiro, da própria existência. Ela quis sumir, quis que o asfalto se abrisse e a engolisse. "Eu caí", ela respondeu, as palavras saindo arrastadas, misturadas com lágrimas teimosas que voltaram a cair. "Eu caí lavando uma escada. Quebrou. Está doendo muito. Dói sem parar. Eu não consigo ir embora." Se você está acompanhando a nossa história até aqui e o seu coração também apertou ao ouvir o relato de Karina, não deixe de curtir este vídeo. Aproveite este momento de emoção para ir até os comentários e nos dizer de qual cidade ou estado você está nos assistindo. Queremos saber até onde a nossa voz está chegando e quem são as pessoas de bom coração que fazem parte da nossa família virtual. A sua interação é um abraço caloroso na nossa equipe. Henrique baixou o olhar para a perna da jovem. Mesmo sem ser médico, era evidente que a situação era crítica. O membro estava inchado, deformado, e a pele apresentava um tom arroxeado preocupante. A ideia de que ela havia passado dias, talvez semanas, deitada no concreto duro, com aquela fratura exposta às intempéries, o deixou nauseado. Ele sentiu uma raiva profunda e silenciosa do mundo, daquele sistema invisível que permite que um ser humano seja tratado com tamanho descaso. "Há quanto tempo você está aqui, nesse colchão?"
Ele perguntou, engolindo em seco. Eu não sei mais, Karina murmurou, fechando os olhos enquanto uma nova onda de dor percorria o seu corpo, fazendo-a gemer baixinho. Ou mais, eu perdi o meu quarto. O dono me expulsou porque eu não podia mais limpar as casas. Eu tentei ir para um posto de saúde, mas eles disseram que eu precisava de cirurgia e me mandaram esperar em casa. Mas eu não tenho mais casa. A confissão brutal da realidade rasgou as últimas defesas emocionais de Henrique. Ali estava uma jovem de 25 anos, com a vida inteira pela frente, jogada no lixo da sociedade como um objeto quebrado que ninguém queria consertar. Ele pensou em si mesmo, em suas preocupações mesquinhas sobre planilhas e lucros, e sentiu uma profunda vergonha. Ele tomou uma respiração profunda, enchendo os pulmões com o ar frio da tarde. O olhar de Henrique mudou. A hesitação desapareceu, substituída por uma determinação inabalável. Você não vai mais esperar aqui, Henrique disse, a voz agora firme e cheia de autoridade. Ele não estava fazendo uma pergunta ou uma sugestão. Ele estava assumindo o controle de uma situação que o mundo havia abandonado. Karina abriu os olhos, assustada com a mudança de tom. O que o senhor quer dizer? Eu não posso andar. Eu não tenho dinheiro para pagar nada. Eu não sou mendiga, eu só tive azar. Eu sei que você não é, ele respondeu com doçura, estendendo a mão para tocar levemente o ombro encolhido de Karina, tomando cuidado para não ser brusco. E você não precisa de dinheiro. Eu tenho o suficiente para nós dois. Meu nome é Henrique, lembra? Nós vamos tirar você daqui agora mesmo. Eu vou chamar uma ambulância particular. Nós vamos para o melhor hospital desta cidade e eles vão consertar a sua perna. Eles vão tirar a sua dor. Karina arregalou os olhos, o pânico lutando contra a esperança dentro do seu peito. A vida havia lhe ensinado, da maneira mais dura possível, que ninguém oferece ajuda sem cobrar um preço muito alto depois. Pessoas não param na rua para salvar desconhecidos. Homens ricos não se ajoelham no lixo por bondade. A mente dela, moldada pela dor e pelo abandono, procurava desesperadamente entender a armadilha. Por que o senhor está fazendo isso? Ela perguntou, a voz tremendo, as lágrimas lavando o seu rosto sujo. Ninguém faz isso. O que o senhor quer de mim? Eu não tenho nada para dar em troca. Henrique sentiu os próprios olhos marejarem diante daquela pergunta tão carregada de trauma e descrença na humanidade. Ele olhou no fundo dos olhos castanhos e assustados de Karina, vendo além da sujeira e da miséria. Ele viu uma alma humana clamando por socorro. Eu não quero absolutamente nada em troca, Henrique respondeu, cada palavra pronunciada com uma clareza absoluta e sincera. Eu estou fazendo isso porque ninguém merece estar na situação em que você está, porque todos nós somos humanos e, de alguma forma, estamos todos conectados, e porque eu passei tempo demais da minha vida olhando apenas para cima, sem ver quem estava caído ao meu lado. Hoje, eu decidi olhar para você. Sem esperar por uma resposta que Karina não tinha forças para dar, Henrique tirou o seu celular do bolso do casaco. Seus dedos voaram pela tela, digitando um número de emergência de uma das clínicas mais exclusivas e bem equipadas da cidade, um lugar onde ele era um dos maiores investidores. Ele falou com firmeza, dando o endereço exato do cruzamento escuro onde se encontravam, exigindo que uma unidade móvel de terapia intensiva fosse enviada imediatamente e que a equipe estivesse preparada para lidar com uma fratura complexa e um quadro de desnutrição severa. Enquanto ele falava ao telefone, Karina o observava como se ele fosse uma miragem. O frio do asfalto continuava penetrando seus ossos, a dor continuava rasgando os seus nervos, mas havia algo novo no ar. O som da voz firme daquele homem estranho, lutando por ela com uma convicção que nem ela mesma tinha mais, acendeu uma chama minúscula no meio da escuridão do seu peito. Era a esperança, frágil e assustadora, tentando renascer. Eles estão a caminho, Henrique disse, guardando o telefone e voltando a olhar para ela. Ele tirou o seu casaco caro, um modelo italiano de lã pura, e sem hesitar,
o colocou sobre os ombros trêmulos de Karina, cobrindo-a, oferecendo o calor do seu próprio corpo. O cheiro do perfume suave e limpo do casaco envolveu a jovem, misturando-se com o cheiro da rua, criando um contraste doloroso entre o mundo dele e o dela. O peso quente do tecido foi o primeiro conforto físico que ela sentiu em meses. Ela fechou os olhos com força, incapaz de conter o soluço que escapou da sua garganta. Ela chorou não apenas pela dor crônica que a torturava, mas pelo alívio avassalador de finalmente ser vista, de finalmente ser tratada como alguém que importa. Nos minutos que se seguiram, que pareceram uma eternidade para ambos, Henrique não se levantou. Ele permaneceu ajoelhado na sujeira, segurando a mão suja e fria de Karina entre as suas mãos grandes e quentes. Ele começou a falar em um tom baixo e reconfortante, contando histórias triviais sobre a cidade, sobre o trânsito, apenas para manter a mente dela longe da dor, enquanto aguardavam. Ele não fez perguntas invasivas, não exigiu saber mais do que ela já havia dito. Ele apenas se fez presente. Logo, o som abafado de uma sirene começou a ecoar, cortando o barulho habitual do trânsito. O som foi ficando cada vez mais alto, até que as luzes vermelhas e brancas iluminaram os tijolos escuros e o colchão úmido. Uma ambulância branca, moderna e imponente, parou abruptamente a poucos metros de onde eles estavam. As portas traseiras se abriram rapidamente e uma equipe de paramédicos uniformizados desceu com macas e equipamentos. Henrique levantou-se, sinalizando para eles, mas sem soltar a mão de Karina até o último segundo. A equipe médica, altamente treinada para não fazer julgamentos, aproximou-se com agilidade. Eles avaliaram a situação em instantes. Um dos paramédicos ajoelhou-se ao lado da jovem, apresentando-se com voz calma, enquanto começava a examinar a perna ferida com extrema cautela, cortando o tecido da calça gasta dela para expor o ferimento. Karina gemeu alto quando o paramédico tocou levemente o local da fratura. A realidade da dor aguda a trouxe de volta ao desespero do momento. Ela procurou os olhos de Henrique no meio daquela movimentação rápida e clínica. Senhor Henrique, ela chamou, a voz carregada de pânico. Por favor, para onde eles vão me levar? Eu estou com muito medo. Henrique aproximou-se da maca que já estava sendo preparada. Ele inclinou-se sobre ela, os olhos transmitindo uma segurança inabalável. Você está indo para um lugar seguro. Eles vão aliviar a sua dor, vão cuidar de você e vão consertar a sua perna. Henrique afirmou, cada sílaba carregada de uma promessa que ele pretendia cumprir até o fim. Não precisa ter medo de nada. Eu prometo a você. O senhor vai embora agora? Ela perguntou, os dedos apertando o tecido do casaco que ele lhe emprestara, como se a peça de roupa fosse o seu último elo com a salvação. O senhor vai voltar para a sua vida? Henrique olhou para as luzes da ambulância, refletindo nos olhos molhados de Karina. Ele pensou na sua mansão vazia, nas planilhas de lucro que o aguardavam no escritório, na vida estéril que ele havia construído. Ele olhou para aquela jovem despedaçada e percebeu que, de uma forma misteriosa, era ela quem estava salvando a sua vida, resgatando a sua capacidade de sentir e de se importar. Eu não vou a lugar nenhum, Henrique respondeu, a voz embargada por uma emoção que ele não sentia há décadas. Eu vou seguir a ambulância no meu carro. Estarei com você no hospital. Quando você acordar da cirurgia, eu estarei lá. É uma promessa. Os paramédicos, com movimentos precisos e cuidadosos, imobilizaram a perna de Karina, administraram um forte analgésico na veia e a transferiram para a maca macia e limpa. Conforme o medicamento começava a fazer efeito, anestesiando as terminações nervosas e trazendo uma sonolência profunda, o pânico no rosto de Karina foi dando lugar a uma expressão de exaustão pacífica. As portas da ambulância se fecharam com um estrondo abafado. Henrique observou o veículo arrancar, as sirenes agora desligadas, abrindo caminho pelo trânsito da cidade fria.
Ele ficou sozinho na calçada, olhando para o colchão vazio e manchado. O mundo ao redor continuava o seu giro indiferente, mas para ele e para Karina, uma nova e improvável história havia acabado de começar. Henrique ficou parado naquela calçada escura por vários minutos, mesmo depois que as luzes vermelhas da ambulância desapareceram no fim da avenida. O vento frio parecia cortar o seu rosto, mas ele mal sentia a temperatura. A sua mente estava um turbilhão. Ele olhou mais uma vez para o colchão sujo encostado no muro de tijolos. Aquele pedaço de espuma manchada havia sido o mundo inteiro de um ser humano durante semanas. Aquela constatação bateu nele com a força de um soco. Ele caminhou devagar até o seu carro, um veículo luxuoso, importado, com bancos de couro macio e um motor tão silencioso que quase não se ouvia. Ao fechar a porta pesada, o som da rua foi completamente bloqueado. Ele estava de volta ao seu casulo de riqueza e isolamento. Ele deu a partida e começou a dirigir, seguindo a rota para o hospital particular. Suas mãos apertavam o volante com força. Enquanto observava os semáforos mudarem do vermelho para o verde, ele não conseguia parar de pensar na ironia dolorosa da vida. Ele tinha contas bancárias com números que a maioria das pessoas nem conseguia imaginar. Vivia em uma mansão com dezenas de cômodos vazios, jantava nos restaurantes mais caros e, no entanto, sentia uma fome na alma que nenhuma iguaria requintada conseguia saciar. E ali estava Karina, uma jovem sem absolutamente nada, sem um teto, sem saúde, que com o seu olhar de desespero e gratidão, havia acabado de lhe devolver o sopro de vida que ele pensou ter perdido para sempre. Muitas vezes nós passamos a vida inteira correndo atrás de conquistas materiais, acreditando que o dinheiro e o sucesso profissional preencherão os espaços vazios do nosso coração. Mas, quando a noite cai e o silêncio toma conta da casa, percebemos que o que realmente importa é a conexão humana, é a capacidade de estender a mão e fazer a diferença na jornada de alguém. Se você concorda com isso e se identifica com essa busca por um sentido maior, aproveite este momento para curtir este vídeo. O seu gostei nos ajuda a levar essas mensagens de reflexão e humanidade para milhares de outras pessoas que, assim como nós, acreditam no poder da empatia. O trajeto até o hospital levou quase meia hora, devido ao trânsito pesado do início da noite. Quando Henrique finalmente estacionou o carro na vaga reservada para visitantes VIP, ele desceu rapidamente. O hospital era uma estrutura imponente de vidro e aço, um verdadeiro palácio dedicado à medicina moderna. Não havia cheiro de doença no ar, mas sim um aroma suave de produtos de limpeza, caros misturado com ar puro filtrado. A recepção parecia o saguão de um hotel 5 estrelas, com sofás confortáveis, obras de arte nas paredes e iluminação indireta. O contraste entre aquele ambiente e a calçada onde Karina estava até pouco tempo atrás era brutal e quase ofensivo. Ele caminhou a passos firmes até o balcão de atendimento. As recepcionistas, vestidas com uniformes impecáveis, reconheceram o empresário imediatamente. Ele era um benfeitor conhecido daquela instituição. Henrique explicou a situação em poucas palavras, exigindo que a jovem que havia acabado de dar entrada pela emergência recebesse o tratamento mais avançado disponível, sem qualquer restrição de custos. Ele assinou todos os termos de responsabilidade financeira sem nem olhar para os valores impressos nas folhas de papel. O diretor médico do hospital foi chamado às pressas e garantiu a Henrique que o melhor cirurgião ortopedista da equipe já estava avaliando o caso. As horas seguintes foram algumas das mais longas da vida de Henrique. Ele foi levado para uma sala de espera privativa, onde lhe ofereceram café gourmet e água aromatizada. Ele recusou tudo. Sentado em uma poltrona macia, ele olhava para o relógio na parede de madeira nobre, acompanhando o movimento lento dos ponteiros. A cirurgia de Karina seria complexa. O osso havia fraturado em múltiplos lugares e, devido ao tempo que ela passou sem atendimento adequado, havia um risco significativo de infecção.
A equipe médica precisaria colocar pinos e uma placa de metal para reconstruir a estrutura da perna dela. Enquanto esperava, Henrique foi assombrado pelos fantasmas do seu próprio passado. Ele se lembrou da última grande discussão que teve com a sua ex-esposa, pouco antes da separação definitiva. Ela estava chorando no meio da sala de estar imensa e vazia deles, acusando-o de ser uma máquina, de não ter sentimentos, de ser incapaz de amar qualquer coisa que não lhe desse um retorno financeiro. Na época, cego pela ambição e pelo orgulho, ele achou que ela estava sendo dramática, que ela não entendia o peso das suas responsabilidades corporativas. Mas agora, sentado naquela sala de espera, esperando por notícias de uma estranha que ele havia recolhido do lixo, as palavras da ex-esposa ecoavam na sua mente com a nitidez de um sino. Ela estava certa. Ele havia se tornado uma ilha de frieza. E foi preciso que uma mulher ferida cruzasse o seu caminho para que a represa das suas emoções finalmente se rompesse. Nós todos temos momentos de arrependimento, não é mesmo? Aqueles momentos em que olhamos para trás e percebemos que deixamos o orgulho e a falta de tempo destruírem relações valiosas. Mas a vida, na sua infinita sabedoria, sempre nos dá oportunidades para recomeçar e fazer diferente. Se você já viveu uma situação assim, onde precisou reconhecer os próprios erros para poder seguir em frente, compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Compartilhar histórias é uma forma de dizer que nos importamos e que estamos abertos a aprender com as cicatrizes do passado. Foi já no meio da madrugada, quando o silêncio do hospital era quase absoluto, que o cirurgião finalmente apareceu na sala de espera. Ele vestia roupas cirúrgicas amassadas e parecia exausto, mas exibia um sorriso tranquilizador. Henrique levantou-se num salto, o coração batendo descompassado no peito. O médico explicou detalhadamente o procedimento. Foram quase 4 horas de cirurgia meticulosa. Eles conseguiram realinhar os ossos, limparam toda a área afetada para evitar infecções e fixaram as placas de titânio. A operação havia sido um sucesso completo. No entanto, o médico foi claro. O estado de saúde geral de Karina era muito frágil. A desnutrição severa e o trauma prolongado exigiriam semanas de internação, cuidados intensivos, uma dieta rigorosa e, posteriormente, meses de fisioterapia dolorosa e constante. Henrique apertou a mão do médico com uma gratidão imensa, uma gratidão tão profunda que lhe embargou a voz. Ele agradeceu repetidas vezes e perguntou quando poderia vê-la. O doutor informou que ela estava sendo transferida para um quarto particular no andar de recuperação e que, devido à forte anestesia, só deveria acordar no final da manhã ou no início da tarde do dia seguinte. Henrique acenou com a cabeça. Ele sabia que deveria ir para casa, tomar um banho, dormir algumas horas em sua própria cama confortável. Mas a ideia de deixá-la sozinha naquele lugar imenso, cercada por estranhos, apertava o seu peito. Ele havia feito uma promessa na calçada suja. E pela primeira vez em muitos anos, ele estava determinado a cumprir uma promessa que não envolvia contratos ou dinheiro. Ele pediu para ser levado até o quarto de Karina. O ambiente era amplo, iluminado por uma luz suave. Havia uma televisão grande, uma cama de acompanhante que parecia mais confortável do que muitos colchões de hotéis de luxo, e uma grande janela que dava vista para as luzes da cidade que começava a despertar. No centro do quarto, na cama hospitalar moderna, estava Karina. Ela estava conectada a um soro intravenoso que pingava lentamente, nutrindo o seu corpo debilitado. A sua perna direita estava cuidadosamente imobilizada e suspensa. Mas o que mais impressionou Henrique foi o rosto dela. As enfermeiras a haviam limpado. O cabelo escuro, antes endurecido pela sujeira e pela chuva, agora estava limpo e caía macio sobre os ombros. A fuligem havia desaparecido da sua pele, revelando sardas fracas no nariz e uma palidez que a deixava parecendo ainda mais frágil e jovem.
Sem a máscara de dor e desespero que deformava as suas feições na rua, Karina parecia apenas uma menina cansada que finalmente havia encontrado um lugar seguro para dormir. Henrique puxou uma poltrona para perto da cama e sentou-se. Ele olhou para o peito dela subindo e descendo num ritmo calmo e regular. Ele ficou ali, velando o sono dela, enquanto o sol começava a nascer no horizonte, pintando o céu de tons alaranjados e rosados. Quando a manhã avançou, os raios de sol começaram a entrar pelas frestas da cortina espessa. Karina começou a se mexer inquieta na cama. Um leve gemido escapou dos seus lábios ressecados. Seus olhos se abriram devagar, pesados pela medicação forte. A primeira coisa que ela sentiu foi uma sensação de maciez extrema. O tecido dos lençóis tocando a sua pele era tão suave que ela pensou estar sonhando. Ela piscou várias vezes, tentando focar a visão. O teto branco e imaculado não era o viaduto de concreto que ela se acostumou a ver. O cheiro não era o odor azedo do lixo, mas sim um perfume suave de lavanda e limpeza. O pânico começou a se instalar. Ela tentou se sentar, mas o seu corpo estava pesado como chumbo. A memória do acidente, do colchão na rua, da dor enlouquecedora, tudo veio à tona como uma enxurrada. Ela olhou para o próprio corpo e viu a roupa de hospital clara e limpa. E então, os seus olhos assustados percorreram o quarto e encontraram Henrique. Ele estava na poltrona, inclinado para a frente, observando-a com uma expressão de alívio contido. Ele ainda vestia as roupas caras do dia anterior, agora um pouco amassadas, e havia sombras escuras debaixo dos seus olhos, indicando a noite em claro. "Você acordou", Henrique disse, a voz baixa e muito suave, temendo assustá-la. Karina engoliu em seco. A garganta arranhava. "Onde eu estou? O que fizeram comigo?" Ela perguntou, a voz falhando, as mãos apertando o lençol branco com força, em um gesto de defesa instintivo. "Você está no hospital. No lugar seguro que eu prometi a você", ele respondeu, levantando-se devagar e servindo um copo de água fresca de uma jarra sobre a mesa de cabeceira. Ele se aproximou da cama e ofereceu o copo. "O médico fez a cirurgia na sua perna. Ocorreu tudo bem. Você está a salvo agora, Karina." Ela aceitou o copo com as mãos trêmulas e bebeu a água como se fosse o néctar mais precioso do mundo. O líquido frio aliviou a secura da garganta. Ela olhou para a própria perna, escondida sob os lençóis e os suportes médicos. A dor absurda e latejante que a acompanhava há semanas havia sumido. Havia apenas um desconforto suportável, um peso dormente. A compreensão de que o seu pesadelo nas ruas havia acabado foi avassaladora. As lágrimas encheram os seus olhos rapidamente, transbordando e molhando o travesseiro macio. A gratidão verdadeira é um sentimento poderoso, capaz de transformar não apenas quem recebe a ajuda, mas principalmente quem a oferece. Muitas vezes, um simples gesto de bondade é tudo o que precisamos para mudar o rumo da história de alguém. E para continuarmos compartilhando histórias de bondade e transformação aqui no YouTube, precisamos muito da sua ajuda. Se você está gostando da nossa narrativa, por favor, inscreva-se no canal Voz e Histórias Narradas. A sua inscrição é o que permite que este trabalho continue existindo e chegando a lares em todo o Brasil. Não custa nada para você, mas tem um valor inestimável para nós. "O senhor ficou aqui", Karina sussurrou, a voz embargada pelas lágrimas, que não paravam de cair. "O senhor disse que ia ficar, e ficou. Ninguém nunca cumpriu uma promessa para mim antes." Aquelas palavras atingiram o coração de Henrique de uma maneira profunda. A surpresa dela diante de uma promessa cumprida revelava o quanto o mundo havia sido cruel e mentiroso com ela. Ele sentou-se na beirada da poltrona, cruzando as mãos sobre os joelhos. "Eu te dei a minha palavra", ele disse com firmeza. "Eu não sou um homem de quebrar promessas, pelo menos não mais. Eu queria estar aqui quando você abrisse os olhos, para que você soubesse que não foi um sonho. Você não vai voltar para aquela rua." Karina desviou o olhar, o orgulho ferido brigando com a gratidão dentro do seu peito.
Ela havia sido criada por uma mãe trabalhadora, que sempre lhe ensinou que o suor do próprio rosto era a única moeda honesta. Aceitar aquela caridade gigantesca de um homem desconhecido a fazia sentir-se pequena e dependente. Eu não tenho como pagar por isso, ela disse, a voz endurecendo um pouco, tentando recuperar a dignidade que a vulnerabilidade havia lhe roubado. Olhe para este lugar. Parece coisa de novela. Deve custar uma fortuna. Eu sou apenas uma faxineira, Sr. Henrique. Eu não quero a sua pena. Eu não sou um cachorrinho doente que o senhor encontrou na chuva. Henrique não se ofendeu com a postura defensiva dela. Pelo contrário, ele admirou a força daquela jovem. Mesmo quebrada, deitada numa cama de hospital, ela exigia ser tratada como um ser humano inteiro, com autonomia e dignidade. Ele respirou fundo, escolhendo as palavras com cuidado para não ferir ainda mais aquele orgulho que era, possivelmente, a única coisa que a havia mantido viva até ali. Karina, ouça bem o que eu vou te dizer. Ele começou, olhando diretamente nos olhos dela, sem desviar. Eu não sinto pena de você. Eu sinto profundo respeito. Qualquer pessoa que sobreviva ao que você sobreviveu merece reverência e não pena. E quanto a pagar por isso, eu já lhe disse ontem. Eu tenho dinheiro suficiente. Na verdade, eu tenho dinheiro até demais. Eu passei 20 anos da minha vida acumulando coisas materiais enquanto a minha alma ia secando. Fazer isso por você não é um ato de caridade. É um ato de egoísmo da minha parte. Porque ajudar você foi a primeira coisa que me fez sentir vivo de verdade em muitos anos. As palavras honestas e nuas de Henrique quebraram as defesas de Karina. Ela percebeu que aquele homem rico e poderoso também carregava dores invisíveis. Havia uma tristeza crônica nos olhos dele, uma solidão que ressoava com a dela. Eles eram duas pessoas de mundos opostos, vivendo realidades completamente distintas, mas unidos naquele quarto de hospital por uma necessidade mútua de cura. Ele estava consertando o corpo dela e, sem saber, ela estava começando a consertar a alma dele. Muitas vezes, a ajuda que oferecemos aos outros é exatamente o remédio que o nosso próprio coração precisa. A vida tem maneiras misteriosas de cruzar os caminhos das pessoas certas nos momentos de maior escuridão. E você, de qual estado ou cidade, está nos assistindo agora? Deixe aqui nos comentários a sua localização. Nós lemos todos os recados e é emocionante saber que essa sala de estar virtual, onde contamos as nossas histórias, tem pessoas de tantos cantos maravilhosos do nosso país. A sua participação é a alma do nosso trabalho. Os dias que se seguiram foram de adaptação e descobertas. Karina passou as primeiras semanas no hospital recebendo tratamento intensivo. As enfermeiras cuidavam dela com carinho, ministrando medicamentos, trocando curativos e garantindo que ela se alimentasse bem. E ela comia. Ah, como ela comia! A cada refeição servida naquelas bandejas impecáveis, com caldos nutritivos, carnes macias, frutas frescas e sobremesas que ela nunca havia provado na vida, ela agradecia em silêncio. Lentamente, a palidez doentia foi dando lugar a um rubor saudável no rosto. As maçãs do rosto ficaram mais cheias, o cabelo ganhou brilho e os olhos castanhos voltaram a ter uma faísca de vida. Henrique, por sua vez, mudou radicalmente a sua rotina. Ele, que antes chegava ao escritório antes do sol nascer e saía muito depois do anoitecer, passou a delegar funções. Suas reuniões com acionistas foram encurtadas, suas viagens de negócios foram canceladas. Os seus sócios começaram a reclamar, demonstrando irritação com a ausência do presidente da empresa em decisões estratégicas cruciais. Os telefones tocavam insistentemente, e-mails urgentes se acumulavam na caixa de entrada, mas Henrique deixava o celular no silencioso e o guardava no bolso do paletó. O mundo corporativo e as planilhas de lucro haviam perdido a sua coroa de importância. O centro de gravidade da vida de Henrique havia se deslocado para aquele quarto de hospital. Ele a visitava todos os dias.
Chegava no meio da tarde, trazia livros que comprava em livrarias aleatórias, escolhendo títulos sobre viagens, sobre histórias de superação, romances leves e poesia. Sentava-se na poltrona ao lado da cama e eles conversavam. No começo, as conversas eram tímidas, cheias de pausas e hesitações. Karina ainda sentia o peso da diferença social entre eles, medindo as palavras, com medo de falar algo errado ou parecer ignorante. Mas a postura de Henrique era tão acolhedora, tão isenta de julgamentos ou arrogância, que as muralhas dela foram caindo dia após dia. Em uma tarde chuvosa, enquanto olhavam as gotas d'água escorrendo pelo vidro da janela do quarto, o silêncio entre eles não era mais constrangedor, e sim confortável. Karina estava sentada com vários travesseiros nas costas, segurando uma xícara de chá morno. O cheiro dessa chuva, Karina murmurou, os olhos distantes, perdidos em memórias. Sabe do que eu me lembro? Da minha mãe. Quando chovia assim, ela fazia bolinhos de chuva. A nossa casa era tão pequena. O telhado às vezes pingava na sala, mas o cheiro da canela e do açúcar no ar fazia a gente esquecer a goteira. Ela ria. A minha mãe tinha uma risada muito alta. Eu sinto falta da risada dela todos os dias. Henrique ouviu aquelas palavras e sentiu um nó na garganta. Ele observou o rosto iluminado pela saudade da jovem. Ela deve ter sido uma mulher maravilhosa, Karina. Ele respondeu, a voz embargada pela emoção genuína. Pela força e pela decência que eu vejo em você, tenho certeza de que ela foi uma mãe excepcional. Ela era. Karina sorriu, um sorriso triste, mas cheio de amor. Ela limpava casas a vida toda, mãos ásperas, cheias de calos. Ela dizia que a única riqueza que a gente podia levar dessa vida era a nossa dignidade e o fato de nunca ter pisado em ninguém. Quando ela ficou doente, foi tudo muito rápido. O câncer não espera a gente se despedir. Quando ela se foi, parece que o chão desapareceu. Eu tentei continuar, eu juro que tentei. Mas as contas, o aluguel, o desespero, eu não fui forte o bastante. Não diga isso. Henrique interrompeu de forma gentil, mas firme. Ele inclinou-se para a frente, colocando a sua mão grande e quente sobre a mão livre de Karina, que repousava no lençol. A força não é nunca cair. A força é a capacidade de suportar o peso do mundo quando ele desaba sobre a sua cabeça. E você suportou, Karina. Você sobreviveu. A sua mãe teria um orgulho imenso da mulher que você é. O calor do toque de Henrique transmitia uma paz que Karina não conhecia. Ela não puxou a mão. Ela deixou que o conforto daquela presença lhe trouxesse um pouco de descanso emocional. A conexão entre eles estava se aprofundando de maneira inevitável. Eram confidências trocadas, dores compartilhadas e a construção silenciosa de uma ponte de afeto e respeito mútuo. Mas o mundo lá fora, com todas as suas exigências, preconceitos e realidades duras, não ficaria em silêncio para sempre. A recuperação de Karina estava apenas no começo, e os desafios que o destino ainda colocaria no caminho daquele casal improvável exigiriam deles uma coragem que nem mesmo o dinheiro de Henrique poderia comprar. As histórias que nos marcam são aquelas que mostram a verdadeira face do ser humano com as suas vulnerabilidades, erros e a incrível capacidade de amar de novo. Se você acredita que o amor e a compaixão podem realmente mudar o destino de uma pessoa, não esqueça de verificar se você já ativou o sininho de notificações aqui do canal. Ao ativar o sininho, você garante que será avisado assim que a próxima parte desta emocionante jornada de Karina e Henrique estiver disponível. A companhia de vocês é o nosso maior incentivo para continuar produzindo essas narrativas que tocam o fundo da alma. As semanas seguintes no hospital transformaram-se em um verdadeiro teste de resistência para Karina. A cirurgia, embora tivesse sido um sucesso absoluto graças à habilidade da equipe médica financiada por Henrique, era apenas o primeiro passo de uma longa e árdua jornada de recuperação. Quando os efeitos dos fortes analgésicos começaram a ser reduzidos gradativamente, a realidade da dor física voltou a se fazer presente.
Não era mais aquela dor enlouquecedora do osso quebrado exposto ao relento da rua, mas sim uma dor profunda, contínua, a dor de um corpo que estava sendo forçado a reaprender a existir. O momento mais temido por Karina chegou no dia em que a equipe de fisioterapia entrou no quarto pela primeira vez. Ela olhou para os profissionais com um misto de esperança e pavor. A sua perna direita estava visivelmente mais fina que a esquerda, os músculos haviam atrofiado durante o longo período de imobilidade, e a pele ainda carregava as cicatrizes recentes da intervenção cirúrgica. O fisioterapeuta, um homem de voz calma e mãos firmes, explicou que o processo seria doloroso, mas estritamente necessário para que ela voltasse a andar sem sequelas permanentes. Quando Karina precisou colocar o pé no chão e apoiar uma pequena fração do seu peso, uma pontada aguda subiu do calcanhar até a sua espinha. Ela prendeu a respiração, fechou os olhos com tanta força que enxergou estrelas, e um gemido involuntário escapou dos seus lábios. O suor frio brotou na sua testa instantaneamente. Ela sentiu que não conseguiria, que o seu corpo frágil iria se despedaçar ali mesmo, no meio daquele quarto branco e limpo. Ela quis desistir. O medo de sentir dor novamente a paralisou, trazendo de volta os fantasmas das noites frias na calçada. E foi nesse exato instante de fraqueza extrema que a presença de Henrique se provou inestimável. Ele, que havia desmarcado uma reunião importantíssima com investidores internacionais apenas para estar ali naquele horário, levantou-se rapidamente da poltrona. Ele não interferiu no trabalho do médico, mas caminhou até o outro lado da cama e segurou a mão de Karina com firmeza. Ele não disse palavras vazias de encorajamento, não disse que a dor ia passar rápido, pois sabia que seria mentira. Ele apenas apertou a mão dela e sussurrou que estava ali, que ela não estava sozinha enfrentando aquele calvário. Muitas vezes, ao longo da nossa caminhada, nós nos deparamos com dores que parecem insuportáveis, desafios que nos fazem querer jogar tudo para o alto e simplesmente desistir. Mas é exatamente nessas horas que o apoio de alguém que nos ama e que acredita na nossa força faz toda a diferença. Se você já passou por um momento de dor, seja física ou emocional, e teve a sorte de ter uma mão amiga segurando a sua, deixe o seu curtir neste vídeo. O seu gostei é uma forma de celebrar a solidariedade e de espalhar a mensagem de que ninguém precisa suportar os fardos da vida em completa solidão. Com o passar dos dias, a rotina de exercícios físicos se tornou a parte central da vida de Karina. Havia dias de pequenas vitórias, quando ela conseguia dobrar o joelho alguns centímetros a mais sem chorar. E havia dias de retrocesso, de frustração, em que o choro vinha não pela dor, mas pela exaustão mental de lutar contra o próprio corpo. Henrique acompanhava cada pequena oscilação desse pêndulo emocional. Ele se tornou o porto seguro dela. A presença constante daquele homem mais velho, que exalava uma segurança silenciosa e protetora, começou a derreter as últimas camadas de gelo que envolviam o coração assustado da jovem. No entanto, o mundo exterior não ficaria alheio àquela mudança drástica na vida do empresário por muito tempo. A ausência constante de Henrique na sede da sua empresa começou a gerar burburinhos e insatisfações. Ele era o pilar central de um império milionário, e a sua falta de atenção aos negócios já estava refletindo em algumas negociações travadas. Foi então que Regina, a irmã mais velha de Henrique, decidiu intervir. Regina era uma mulher elegante, de postura altiva, que sempre vestia roupas de grife e carregava consigo uma aura de superioridade inquestionável. Ela gerenciava parte da fortuna da família e sempre tratou os negócios com uma frieza calculista que o próprio Henrique, até pouco tempo atrás, admirava. Em uma tarde de terça-feira, as portas do quarto de hospital se abriram sem nenhum aviso prévio. Karina estava sentada na beira da cama, com a respiração ofegante, terminando uma sessão cansativa de fisioterapia, enquanto Henrique lhe estendia uma toalha pequena para enxugar o rosto. Os dois riam de uma piada boba que ele havia contado para distraí-la da dor.
O som daquela risada genuína, algo tão raro na vida de ambos, foi interrompido abruptamente pela figura imponente de Regina, parada no batente da porta, segurando uma bolsa cara e ostentando uma expressão de mais puro choque e repulsa. Então os boatos são verdadeiros? Regina disse a voz cortante e fria, preenchendo o ambiente acolhedor como uma rajada de vento congelante. Eu achei que os seus sócios estivessem exagerando, Henrique, mas vejo que você realmente perdeu completamente o juízo. Henrique endureceu a postura imediatamente. O sorriso desapareceu do seu rosto, sendo substituído por uma expressão de advertência severa. Ele conhecia a irmã, conhecia o preconceito enraizado que ela carregava contra qualquer pessoa que não pertencesse ao círculo fechado da alta sociedade em que viviam. Ele deu um passo à frente, colocando-se instintivamente entre Regina e Carina, em um gesto claro de proteção. A família é, muitas vezes, o nosso maior porto seguro, mas, em algumas ocasiões, pode ser também a fonte dos nossos maiores julgamentos. É difícil quando aqueles que compartilham o nosso sangue não conseguem enxergar o mundo com a mesma compaixão que nós. Se você já se sentiu julgado ou incompreendido por alguém da sua própria família por ter escolhido seguir o seu coração, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho. Aqui na nossa comunidade, nós valorizamos o respeito às escolhas que nascem do amor e a sua inscrição fortalece essa nossa corrente de empatia. O que você está fazendo aqui, Regina? Henrique perguntou, tentando manter o tom de voz baixo para não assustar Carina, embora a raiva já estivesse fervendo em suas veias. Este é um quarto particular. Você não tem o direito de entrar assim. Regina ignorou a repreensão do irmão. Os olhos dela, contornados por uma maquiagem impecável, percorreram Carina de cima a baixo com um desdém que feria mais do que qualquer bofetada. Ela viu as mãos calejadas da jovem, as roupas simples do hospital, a falta de qualquer refinamento estético que a sua classe social exigia. Eu vim tentar salvar a nossa empresa e o nosso nome, Henrique, ela respondeu, cruzando os braços. Você abandonou as negociações da fusão. Você está há semanas enfurnado neste hospital, gastando uma fortuna com uma garota que você recolheu na rua. Você acha que é algum tipo de salvador da pátria agora? Isso é ridículo, é patético. As palavras de Regina atingiram Carina em cheio. O coração da jovem apertou com uma dor sufocante. A vergonha, que ela havia conseguido esquecer nos últimos dias graças ao carinho de Henrique, voltou como uma onda avassaladora. De repente, o quarto de hospital pareceu pequeno demais. Ela olhou para as suas próprias mãos, lembrando-se das escadas que lavava, do chão sujo onde dormia, da miséria que a marcava como um carimbo invisível. Regina estava certa, pensou Carina. Ela não pertencia àquele lugar. Ela era apenas um estorvo, um projeto de caridade excêntrico que estava prejudicando a vida do único homem que havia sido bom para ela. Chega, Regina. Henrique elevou a voz, o tom agora ameaçador. Ele apontou o dedo para a porta. Saia daqui agora. Você não sabe absolutamente nada sobre a Carina, não sabe nada sobre o que eu sinto ou sobre o que eu decido fazer com a minha vida e com o meu dinheiro. Volte para o escritório, cuide das suas planilhas e não ouse colocar os pés aqui novamente. A irmã arregalou os olhos, ofendida e furiosa. Você vai se arrepender dessa loucura, Henrique. Essa menina só quer se aproveitar do seu dinheiro e da sua crise de meia-idade. Quando você acordar para a realidade, eu espero que não seja tarde demais para o nosso patrimônio. Com essas últimas palavras venenosas, Regina girou nos calcanhares e saiu do quarto, batendo a porta com força. O silêncio que se seguiu foi pesado e asfixiante. Henrique fechou os olhos, respirando fundo para controlar a irritação que o consumia. Ele sentia nojo da superficialidade do mundo do qual ele sempre fez parte. Quando ele se virou para olhar para Carina, o seu coração se partiu. Ela estava encolhida na cama, puxando os lençóis para cobrir as pernas, o rosto virado para a janela.
Lágrimas silenciosas e grossas escorriam pelas bochechas dela. A postura confiante que ela estava começando a construir havia desmoronado em questão de segundos. Nós sabemos o quanto as palavras podem ser armas destrutivas. Uma frase dita com maldade, um olhar de desprezo, podem destruir a autoestima que alguém levou meses para reconstruir. O preconceito é uma sombra fria que impede a luz da humanidade de brilhar. Se você já presenciou ou sofreu com o peso do preconceito, vá até os comentários e nos diga de qual estado ou cidade você acompanha o nosso canal. Vamos mostrar que o nosso país é feito de pessoas reais, de várias origens, mas unidas pelo respeito e pela vontade de construir relações verdadeiras e acolhedoras. Henrique caminhou lentamente até a cama e sentou-se na poltrona. Ele tentou tocar a mão dela, mas Karina recuou bruscamente, afastando-se do toque dele como se a mão dele queimasse. Não, ela disse, a voz embargada, os olhos fixos na paisagem cinzenta lá fora. Ela tem razão, senhor Henrique. Ela tem toda a razão. Eu não deveria estar aqui. Eu sou uma ignorante, uma faxineira que o senhor encontrou no lixo. Eu estou estragando a sua vida, a sua empresa, a sua família. Karina, olhe para mim. Ele pediu, a voz carregada de uma urgência emocional profunda. Por favor, não escute as barbaridades que a minha irmã disse. A Regina vive em uma bolha de dinheiro e arrogância. Ela é vazia. Ela não entende o que é empatia, não entende o que é compaixão, mas ela entende a realidade. Karina retrucou, finalmente virando o rosto para encará-lo, com os olhos transbordando de mágoa e orgulho ferido. Olhe para nós dois, senhor Henrique. O senhor é um milionário, um homem importante. E eu não tenho nem onde cair morta. Eu sou o seu projeto de caridade, a sua boa ação do ano para limpar a sua consciência. Mas eu não sou um bichinho de estimação. Eu tenho dignidade. Assim que eu puder firmar essa perna no chão, eu vou embora daqui e não vou mais atrapalhar a sua vida. Aquelas palavras bateram em Henrique como uma pancada física. A ideia de perdê-la, a ideia de que ela voltaria para a vulnerabilidade das ruas ou para a solidão de um quartinho miserável, causou-lhe um desespero que ele nunca havia experimentado. Ele percebeu, naquele exato momento, que a sua motivação já não era apenas a compaixão por uma pessoa necessitada. O que ele sentia por Karina havia ultrapassado a barreira do cuidado e se transformado em uma necessidade vital de tê-la por perto, de ver o sorriso dela, de ouvir a sua voz simples e sincera. Você acha que é isso que você é para mim? Henrique perguntou, a voz falhando, a máscara de empresário impassível caindo por terra. Ele se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos, parecendo subitamente cansado e vulnerável. Você acha que eu estou aqui, todos os dias, enfrentando a fúria da minha família e dos meus sócios, apenas para lustrar a minha consciência? Ele respirou fundo, permitindo-se expor a sua própria alma de uma maneira que jamais fizera com ninguém, nem mesmo com a ex-esposa. Eu vivi 45 anos correndo atrás de vento, Karina. Ele começou olhando para as próprias mãos, que repousavam trêmulas sobre os joelhos. Eu construí um império financeiro que não me serviu para absolutamente nada no dia em que eu cheguei em casa e encontrei as minhas malas prontas e um bilhete de divórcio. Eu passei os últimos 5 anos vivendo em uma casa gigantesca, jantando sozinho, bebendo uísque caro para conseguir dormir. Eu estava morto por dentro. Morto. Eu só sabia assinar cheques e fechar contratos. Eu não via as pessoas, eu só via números. Karina observava o homem à sua frente, a raiva inicial, dando lugar a uma surpresa cautelosa. Ela nunca havia visto um homem com tanto poder demonstrar tanta fragilidade. Ele continuou, agora erguendo os olhos para encontrar o olhar atento dela. Aquele dia na rua, quando eu vi você, machucada, chorando, abandonada pelo mundo, eu vi o espelho da minha própria alma. Você estava quebrada fisicamente, mas eu estava quebrado por dentro. Ajudar você não foi caridade. Cuidar de você nesses últimos dias devolveu um propósito para a minha existência.
Você trouxe luz para a minha vida de uma forma que você não consegue imaginar. A minha irmã é uma tola ignorante. Eu prefiro perder todas as empresas que eu tenho a voltar a ser o homem frio e vazio que eu era antes de te conhecer. As palavras de Henrique vibraram no ar do quarto, carregadas de uma verdade inegável. A honestidade crua da confissão desarmou Karina por completo. O orgulho, que sempre foi o seu escudo contra as humilhações da pobreza, cedeu espaço para uma compreensão profunda da dor daquele homem. Ela percebeu que a solidão não escolhe conta bancária e que o vazio existencial pode morar tanto em uma mansão luxuosa quanto num colchão abandonado na rua. As segundas chances nem sempre vêm embaladas em caixas de presente bonitas. Muitas vezes, elas chegam disfarçadas de crises, de dores, de encontros dolorosos que nos obrigam a olhar para dentro de nós mesmos e a mudar a nossa rota. Se você conhece alguém que está precisando de uma palavra de esperança, alguém que acha que a vida perdeu o sentido ou que não há mais tempo para recomeçar, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Um simples link enviado com carinho pode ser a luz que alguém precisa para encontrar forças para continuar a caminhada. Lentamente, Karina estendeu a mesma mão que minutos antes havia recuado, e tocou de leve no braço de Henrique. O toque foi tímido, quase um sopro, mas teve o peso de uma promessa de trégua. Eu sinto muito, ela sussurrou, a voz macia. Eu fiquei com medo. A sua irmã me fez lembrar de todas as vezes que eu fui invisível, de todas as vezes que eu fui tratada como lixo. Eu tive medo de que o Senhor, no fundo, também me enxergasse assim. Henrique cobriu a mão dela com a sua, segurando-a com ternura. Eu nunca te enxerguei assim, ele afirmou com firmeza, um leve sorriso de alívio despontando no canto dos lábios. Eu enxergo a mulher mais forte que eu já conheci. E eu quero que você me prometa uma coisa. Prometa que nunca mais vai deixar as palavras vazias de pessoas como a Regina apagarem o seu brilho. Você é maior do que o preconceito deles. Karina assentiu com a cabeça, um pequeno sorriso surgindo através das lágrimas. Naquele instante, o laço invisível que vinha se formando entre os dois tornou-se um nó impossível de ser desatado por terceiros. Eles ainda enfrentariam muitas barreiras, as diferenças sociais continuavam ali, intransponíveis aos olhos da sociedade, mas eles decidiram, em silêncio, que enfrentariam as tempestades juntos. O tempo passou e a recuperação de Karina avançou a passos largos. A sua determinação impressionava os médicos. Ela suportava as dores da fisioterapia com uma resiliência de ferro, motivada pela vontade de recuperar a sua independência e por não querer decepcionar a si mesma, nem a Henrique. O dia da alta hospitalar finalmente se aproximou, trazendo consigo uma nova e gigantesca nuvem de incertezas. O médico assinou os papéis, atestando que a consolidação óssea estava em um excelente estágio e que a evolução muscular de Karina permitia que ela continuasse a reabilitação em casa, utilizando muletas para apoio parcial. A notícia, que deveria ser motivo de alegria irrestrita, trouxe uma angústia silenciosa para a jovem. Onde ela iria morar? O quartinho modesto que ela alugava já havia sido repassado para outra pessoa. Ela não tinha família para acolhê-la, não tinha economias, não tinha condições físicas de voltar a trabalhar imediatamente. A perspectiva de estar de volta às ruas, mesmo que temporariamente, a deixava sem ar. Na véspera da alta, Henrique encontrou Karina sentada na poltrona do quarto, arrumando as poucas peças de roupa nova que ele havia comprado para ela em uma pequena sacola. Ela estava calada, o olhar perdido, a respiração pesada. Ele sabia exatamente o que estava se passando na cabeça dela. A fisioterapeuta disse que amanhã eu posso ir embora pela manhã. Karina disse sem encará-lo, dobrando uma blusa de algodão repetidas vezes, num gesto nervoso. Eu estava pensando, talvez existam abrigos da prefeitura ou alguma casa de passagem que me aceite até que eu consiga caminhar sem as muletas. Eu posso procurar amanhã.
Henrique cruzou o quarto em 3 passos, segurou a sacola das mãos dela e a colocou de lado. Ele puxou uma cadeira e sentou-se bem de frente para ela, olhando-a com uma seriedade tranquilizadora. Nós não vamos procurar abrigo nenhum, Karina, ele disse com voz firme. Você não vai para lugar nenhum que não seja seguro e confortável. O médico disse que você precisa de repouso, boa alimentação e continuar os exercícios diários. Eu sei disso, Sr. Henrique, ela respondeu, a voz carregada de frustração, os olhos marejados. Mas eu não tenho para onde ir. O senhor já pagou todo esse tratamento que custou uma fortuna, o senhor salvou a minha perna e a minha vida. Eu não posso aceitar que o senhor pague um hotel ou alugue uma casa para mim. Isso já passou dos limites da ajuda. Eu preciso me virar. Quem disse que eu vou alugar uma casa para você? Ele perguntou, um pequeno brilho de determinação nos olhos. Você vai para minha casa. Karina parou de respirar por um segundo. Ela o encarou, achando que havia escutado errado. A ideia de entrar no mundo de riqueza dele, de conviver com as paredes que abrigavam pessoas como a irmã dele, era aterradora. O senhor enlouqueceu de vez, ela sussurrou, balançando a cabeça negativamente. Morar na sua casa, na casa de um milionário, o senhor sabe muito bem o que as pessoas vão dizer, o que os seus empregados vão pensar, o que a sua família vai fazer. Eu serei um peixe fora d'água. Eu não sei usar os talheres da sua mesa, não sei falar como as pessoas que o senhor conhece. Eu vou trazer vergonha para o senhor. A única coisa que me traz vergonha é a hipocrisia das pessoas do meu convívio. Henrique respondeu, segurando o rosto dela delicadamente com uma das mãos, obrigando-a a não desviar o olhar. A minha casa é imensa. Tem dezenas de quartos vazios. Tem um jardim enorme onde você pode caminhar e fazer os seus exercícios em paz. Eu já mandei preparar uma suíte no andar térreo para que você não precise subir escadas. Os meus funcionários são pessoas boas e saberão tratar você com o maior respeito. E quanto à minha família, ela não dita as regras da minha casa. Quem dita sou eu. A convicção nas palavras de Henrique era inabalável. Ele havia planejado tudo em silêncio, garantindo que a transição dela do hospital para o mundo lá fora fosse a mais suave possível. O medo de dar um passo rumo ao desconhecido é algo profundamente humano. Quantas vezes nós deixamos de viver experiências maravilhosas, deixamos de aceitar a ajuda ou o amor que nos é oferecido pelo simples medo do que os outros vão pensar ou por nos acharmos indignos? Se você já sentiu esse medo paralisante, mas encontrou coragem para seguir em frente, deixe aqui nos comentários um breve relato da sua experiência. A sua história pode inspirar alguém que está neste momento hesitando diante de uma grande mudança na vida. Vamos fazer desta caixa de comentários um mural de coragem e inspiração. Na manhã seguinte, o sol brilhava forte sobre a cidade. Karina, apoiada em suas muletas de alumínio reluzente, atravessou a recepção do hospital com o coração batendo descompassado. O motorista de Henrique a aguardava na porta, ao lado de um sedã luxuoso e imaculado, segurando a porta aberta com deferência. Henrique estava ao lado dela, caminhando devagar, ajustando o próprio passo ao ritmo mais lento que ela agora precisava. Quando o carro deslizou suavemente pelas ruas, afastando-se do centro da cidade e entrando num dos bairros mais arborizados e exclusivos, Karina sentiu as mãos suarem. Ela olhava pela janela, observando os muros altos, as cercas elétricas e os grandes portões de ferro forjado das mansões. Era um mundo alienígena, um lugar que ela só via em revistas velhas que encontrava no lixo ou nas novelas que assistia na televisão da vizinha quando ainda morava na sua antiga casinha humilde. O carro parou diante de um portão monumental que se abriu silenciosamente. O veículo percorreu uma longa entrada ladeada por árvores frondosas e canteiros de flores impecáveis. Quando a fachada da mansão se revelou, Karina prendeu a respiração.
A casa era magnífica, de linhas modernas misturadas com detalhes clássicos, grandes janelas de vidro e uma escadaria de mármore que levava à porta principal. Parecia um palácio. Henrique desceu primeiro e ajudou Karina a sair do carro com as muletas. Ele percebeu o tremor nos ombros da jovem e a expressão de pânico contido nos seus olhos castanhos. O silêncio daquele lugar era esmagador, completamente oposto ao barulho constante das buzinas, das vozes e dos motores a que ela estava acostumada nas ruas. Ali, a riqueza impunha uma calma que beirava a intimidação. Bem-vinda, Henrique disse em um tom suave, colocando a mão protetora na base das costas dela, oferecendo um suporte invisível. A partir de hoje, você não precisa mais se preocupar com o amanhã. O seu único trabalho é se curar. Karina olhou para a porta dupla de madeira maciça que se abria à sua frente, revelando um hall de entrada iluminado por um lustre de cristais deslumbrante. Ela deu o primeiro passo apoiada nas muletas, o som do alumínio batendo no chão de pedra polida, ecoando pelo silêncio da mansão. Ela estava cruzando a fronteira de dois mundos que, em teoria, jamais deveriam se encontrar. A sua antiga vida de miséria e abandono havia ficado do lado de fora daqueles portões de ferro, mas os desafios que aguardavam a sua alma e o seu coração naquele palácio isolado estavam apenas começando a se revelar. O som metálico das muletas de alumínio, tocando o piso de mármore impecável do hall de entrada, parecia ecoar alto demais, quase como um alarme denunciando que algo estava fora do lugar. Karina sentia o coração bater na garganta. O ambiente ao seu redor era de uma beleza fria e calculada. Havia obras de arte nas paredes, vasos com flores exóticas que ela sequer sabia o nome, e um cheiro suave de cera polida e perfume de ambiente que a fazia lembrar do hospital caro de onde acabara de sair. Ela apertou as mãos nos apoios das muletas, os nós dos dedos ficando brancos pela força. O instinto de fuga gritava dentro dela, mandando que desse meia volta e corresse, mesmo sem poder correr, de volta para a rua, para o barulho familiar, para a invisibilidade que, embora cruel, não exigia que ela fingisse pertencer a um mundo que não era o dela. Henrique percebeu a tensão nos ombros da jovem. Ele fechou a porta principal atrás deles, cortando definitivamente o barulho distante da cidade, e colocou-se ao lado dela, oferecendo um sorriso calmo e encorajador. Antes que ele pudesse dizer qualquer palavra para tranquilizá-la, uma mulher de meia idade, com cabelos grisalhos presos em um coque elegante e vestindo um uniforme escuro e discreto, aproximou-se caminhando a passos rápidos e silenciosos. Era Marta, a governanta que cuidava daquela casa imensa há mais de 20 anos. Marta tinha um rosto redondo, olhos escuros e expressivos, e um sorriso que irradiava um calor materno genuíno. Seja muito bem-vinda, menina Karina, Marta disse, a voz suave e cantada, aproximando-se com as mãos cruzadas na frente do corpo. O senhor Henrique nos avisou que a senhorita chegaria hoje. O seu quarto já está todo preparado, do jeitinho que o doutor pediu. 100 degraus com muito travesseiro macio e a janela virada para o jardim, para a senhorita pegar o sol da manhã. Karina olhou para a governanta e sentiu os olhos marejarem instantaneamente. A doçura na voz daquela senhora, o olhar desprovido de qualquer julgamento ou pena, foi como um bálsamo para os seus nervos em frangalhos. Ela esperava encontrar funcionários que a olhassem de cima a baixo, que sussurrassem pelos cantos sobre a moradora de rua que o patrão havia recolhido por capricho. Mas o que ela encontrou foi um acolhimento simples e humano. O medo do novo é algo que paralisa muitos de nós. Quantas vezes nós deixamos de aceitar uma bênção nas nossas vidas porque nos achamos indignos ou porque temos medo de não nos adaptarmos a uma realidade melhor? Se você já sentiu que a vida estava te oferecendo um presente, mas o medo tentou te fazer recuar, inscreva-se aqui no nosso canal Voz e Histórias Narradas. A sua presença na nossa comunidade nos ajuda a construir um espaço de encorajamento,
onde aprendemos juntos que todos nós merecemos as coisas boas que a vida tem a oferecer. Muito obrigada, Dona Marta. Carina respondeu, a voz saindo um pouco trêmula, mas carregada de uma gratidão profunda. Eu não quero dar trabalho para a senhora. Eu sei me virar. Eu só estou um pouco lenta por causa da perna. Ora, não diga bobagens. Marta sorriu, balançando a mão no ar como se espantasse uma mosca. Trabalho dão as festas que o senhor Henrique costumava dar antigamente. Cuidar da recuperação de uma moça tão jovem e bonita é uma alegria para esta casa, que anda tão silenciosa. Venha, eu vou lhe mostrar o seu quarto. Henrique acompanhou as duas pelo longo corredor do andar térreo. As paredes eram adornadas com quadros imensos, mas Carina mal conseguia prestar atenção aos detalhes. O seu foco estava em colocar uma muleta à frente da outra, equilibrar o peso do corpo e não tropeçar nos tapetes felpudos que cobriam parte do chão de madeira nobre. Quando Marta abriu a porta do quarto no final do corredor, Carina parou no batente, sem conseguir dar mais nenhum passo. O quarto era maior do que a casa inteira onde ela havia crescido com a mãe. A cama, posicionada no centro, parecia uma nuvem de tecidos brancos e macios. Havia uma poltrona de leitura perto de uma porta de vidro imensa que dava acesso direto a um jardim gramado, repleto de roseiras e árvores antigas. O sol da manhã entrava pela janela, iluminando o ambiente de forma acolhedora. Sobre a cama, havia algumas peças de roupa dobradas, pijamas de algodão fino, roupas confortáveis para a fisioterapia, tudo escolhido com uma delicadeza que a deixou sem palavras. Eu deixei a senhorita à vontade para descansar, Marta disse, recuando um passo. O almoço será servido ao meio-dia. Se precisar de qualquer coisa mesmo, tem um botão ao lado da cama. É só apertar e eu venho correndo. Marta saiu, fechando a porta com suavidade, deixando Carina e Henrique sozinhos no ambiente silencioso. Carina caminhou devagar até a cama e sentou-se na beirada. A maciez do colchão era irreal. Ela encostou as muletas na parede e olhou para as próprias mãos, ainda carregando as marcas do trabalho pesado com produtos químicos, os calos que o tempo nas ruas apenas ajudou a engrossar. Ela sentiu uma discrepância brutal entre a sua essência e aquele luxo. O senhor não precisava ter feito tudo isso, ela murmurou, sem levantar os olhos. As roupas, esse quarto, a dona Marta. O senhor está gastando dinheiro com alguém que não pode devolver nem um centavo. Eu me sinto uma intrusa, senhor Henrique, como se eu estivesse roubando o lugar de alguém. Henrique puxou a poltrona de leitura e sentou-se perto dela. Ele cruzou as mãos sobre os joelhos e soltou um suspiro longo, um som que carregava o peso de anos de cansaço acumulado. Muitas vezes, a dificuldade de receber ajuda vem do nosso próprio orgulho, daquela crença endurecida de que precisamos resolver todos os nossos problemas sozinhos para termos valor. Se você é daquelas pessoas que tem facilidade em ajudar os outros, mas sente uma dificuldade enorme em aceitar ajuda quando precisa, deixe o seu curtir neste vídeo. O seu gesto de curtir ajuda o nosso canal a crescer e a levar essas reflexões tão importantes para pessoas que precisam aprender a abrir o coração para receber carinho. Carina, olhe para mim. Henrique pediu, a voz grave e serena. Quando ela finalmente ergueu o rosto, ele continuou. A vida inteira eu acreditei que o dinheiro comprava tudo. Comprava respeito, comprava segurança, comprava até afeto. Mas a verdade é que o dinheiro só serve para construir muros. Eu passei as últimas 2 décadas construindo os muros mais altos e mais caros que pude, para me isolar de tudo e de todos. Quando eu te encontrei naquela calçada, você estava machucada, sem nada, mas você tinha algo que eu havia perdido. Carina franziu a testa, confusa. O que eu tinha? Eu estava morrendo de dor num colchão podre. Você tinha verdade, ele respondeu, um brilho de admiração surgindo em seus olhos. Você não fingiu ser forte, você não tentou negociar comigo, você apenas foi humana. A sua vulnerabilidade quebrou os meus muros.
trazer você para minha casa não é um favor que eu estou te fazendo. É uma tentativa desesperada de trazer um pouco dessa verdade para dentro destas paredes. Você não é uma intrusa. Você é a única coisa real que cruzou a minha porta em muitos anos. Por favor, apenas aceite cuidar de você mesma. A sinceridade nas palavras dele era tão transparente que Karina não teve como argumentar. Ela concordou com um aceno lento de cabeça, sentindo uma lágrima quente escorrer pela bochecha. Os dias que se seguiram estabeleceram uma nova e curiosa rotina naquela mansão. As manhãs de Karina eram dedicadas inteiramente à recuperação. Um fisioterapeuta particular ia até a casa todos os dias. As sessões eram no jardim, debaixo da sombra de um grande carvalho. A dor continuava sendo uma companheira diária, mas o ar puro, o cheiro da grama e a ausência do medo do amanhã faziam com que o sofrimento físico fosse muito mais suportável. Henrique tentava trabalhar do seu escritório em casa a maior parte do tempo. Ele havia delegado o controle operacional das suas empresas para os diretores de confiança, focando apenas nas decisões estratégicas mais urgentes. Do seu escritório no segundo andar, ele costumava parar perto da janela apenas para observar Karina lá embaixo, no jardim, lutando para dar passos firmes, sem o auxílio das muletas. Cada vez que ela conseguia caminhar alguns metros sozinha, o peito dele se enchia de um orgulho bobo, uma alegria leve que o fazia sorrir sozinho para a tela do computador. As noites eram um momento mais aguardado por ambos. Após o jantar preparado por Marta, eles sentavam na grande sala de estar. Henrique servia uma taça de vinho para si e uma xícara de chá quente para Karina. As conversas que começaram tímidas no hospital agora fluíam como as águas de um rio tranquilo. Karina falava sobre a sua infância, sobre a sua mãe, sobre o sonho antigo de fazer um curso técnico de enfermagem, um sonho que a necessidade de limpar casas para sobreviver havia sufocado. Henrique a ouvia com uma atenção devota. Ele, em contrapartida, contava sobre a sua juventude, sobre a pressão de assumir os negócios do pai, sobre como o seu casamento se desfez em meio a viagens internacionais e reuniões intermináveis. Ele expunha as suas falhas, o seu egoísmo do passado, sem tentar embelezar a própria história. Havia uma cumplicidade crescendo entre eles que transcendia a diferença de idade, a abissal diferença bancária e o abismo social que os separava aos olhos do mundo. Eles estavam se despindo das suas couraças, conhecendo as cicatrizes um do outro. Ouvir a história do outro sem julgamentos é um dos maiores atos de amor que podemos oferecer. Quando compartilhamos as nossas feridas, percebemos que não estamos sozinhos nas nossas dores. E para que possamos continuar sendo essa companhia diária para você, contando histórias que aquecem a alma, vá até os comentários e nos diga de qual cidade ou estado você está nos ouvindo hoje. É sempre uma alegria imensa ler os recadinhos de vocês e saber até onde a nossa voz está alcançando lares e corações por todo o nosso país. Mas a paz é, na maioria das vezes, um estado frágil e temporário. O universo corporativo não perdoa ausências prolongadas, e a família de Henrique não estava disposta a aceitar a nova configuração da vida do empresário de braços cruzados. A calmaria na mansão foi brutalmente interrompida em uma terça-feira, no meio de uma tarde abafada, quando Henrique precisou ir pessoalmente ao centro da cidade assinar os documentos de uma fusão empresarial que não podia mais ser adiada. Ele havia se despedido de Karina com um sorriso, prometendo voltar antes do jantar e pedindo que ela descansasse após a fisioterapia. Karina estava no seu quarto, lendo um livro que Henrique havia lhe recomendado, com a perna direita esticada e apoiada em travesseiros. A casa estava mergulhada em um silêncio absoluto. Marta havia saído para fazer compras no mercado, deixando a jovem sozinha com a quietude das grandes paredes. Foi então que o som de saltos altos batendo no mármore do corredor chamou a atenção de Karina.
Os passos não eram suaves e apressados como os de Marta, nem pesados e firmes como os de Henrique. Eram passos ritmados, imponentes, carregados de uma arrogância que fez o estômago de Carina embrulhar instantaneamente. A maçaneta do quarto girou abruptamente e a porta foi aberta sem nenhum aviso prévio. Lá estava Regina. A irmã mais velha de Henrique usava um terno de alfaiataria impecável, joias discretas mas caríssimas brilhando no pescoço e nas orelhas. O cheiro do seu perfume caro invadiu o quarto, misturando-se com o ar, um aroma floral gelado que parecia roubar o oxigênio do ambiente. Ela parou no meio do quarto, olhando ao redor com uma expressão de desgosto contido, até que os seus olhos frios pousaram na figura de Carina, sentada na cama. Eu sabia que a loucura do meu irmão estava passando dos limites, mas transformá-la em hóspede nesta casa é o atestado definitivo da perda de sanidade dele. Regina disse, a voz num tom baixo, cortante como uma lâmina de barbear. Carina fechou o livro lentamente. O seu coração começou a bater tão rápido que ela sentiu uma dor leve no peito. Ela puxou o lençol para cobrir a perna machucada num instinto de proteção. A sensação de inferioridade, que os dias de paz haviam ajudado a adormecer, despertou com uma força devastadora. O Sr. Henrique teve que sair para uma reunião. Carina conseguiu dizer, a voz tremendo de leve, lutando para manter o mínimo de dignidade diante daquela mulher opressora. A senhora deseja deixar algum recado? Regina deu uma risada seca e sem humor. Ela caminhou lentamente pelo quarto, passando a mão com luvas invisíveis pelos móveis, como se procurasse poeira ou algum sinal de contaminação. Eu não vim falar com o meu irmão, garota. Eu vim falar exatamente com você. Regina respondeu, parando na frente da cama, erguendo o queixo para encará-la de cima para baixo. Eu não sei quais são os seus planos, nem que tipo de história triste você inventou para enfeitiçar o Henrique, mas essa brincadeira acabou. Você é um delírio passageiro. Uma crise de meia-idade ambulante. Lidar com pessoas tóxicas, especialmente quando essas pessoas têm a intenção clara de nos diminuir e nos humilhar, exige uma força emocional gigantesca. Muitas vezes, o silêncio é a melhor resposta contra a arrogância. Se você conhece alguém que está passando por uma situação de desmerecimento, alguém que tem o seu valor constantemente questionado por pessoas cruéis, compartilhe este vídeo com ela. Mostrar que existem histórias de superação e força pode ser o empurrão que a pessoa precisa para não abaixar a cabeça diante do preconceito alheio. Carina sentiu o rosto queimar de vergonha e raiva. Eu não inventei história nenhuma. O seu irmão me salvou. Eu só estou aqui até a minha perna curar e eu poder voltar a trabalhar. Eu não quero o dinheiro dele. Ah, claro que não quer. Regina ironizou, abrindo a sua bolsa de couro e retirando de lá um envelope pardo, liso e espesso. Ela jogou o envelope no colo de Carina. O som do papel batendo no lençol foi abafado, mas pareceu um trovão dentro do quarto. Dentro deste envelope tem um cheque em branco, já assinado pela conta da empresa. Eu estou autorizada a cobrir qualquer valor que você preencher, desde que seja suficiente para você arrumar as suas trouxas, sumir desta casa, desaparecer da cidade e nunca mais chegar a menos de 100 quilômetros do meu irmão. Carina olhou para o envelope em seu colo como se fosse uma serpente venenosa pronta para dar o bote. As palavras de Regina eram de uma baixeza tão profunda que a jovem sentiu náuseas. Ela olhou para as próprias muletas encostadas na parede, lembrando-se das noites de frio, da fome que rasgava as suas entranhas, do desespero de achar que o seu destino seria morrer na sarjeta. Aquele envelope continha a chave para uma vida confortável. Ela poderia preencher um valor que garantiria a sua sobrevivência por anos, poderia pagar a faculdade de enfermagem, poderia ter um teto seguro que não dependesse da boa vontade de ninguém. A tentação era real. A humilhação era insuportável. Regina continuou a falar, despejando o seu veneno com a precisão de um atirador de elite. Pense bem, garota.
O que você acha que vai acontecer? Você acha que o Henrique vai casar com você? Você acha que os amigos dele, as pessoas da nossa sociedade, vão aceitar sentar na mesma mesa que uma ex-mendiga analfabeta? Ele está com pena de você agora, mas a pena acaba. E quando acabar, você vai ser descartada como um sapato velho. Pegue o dinheiro. Preencha o valor que a sua ganância mandar. Seja inteligente pelo menos uma vez na sua vida miserável e vá embora hoje mesmo. Cada palavra de Regina era um prego sendo cravado no caixão da autoestima de Carina. A verdade distorcida que a mulher jogava na cara dela ressoava com os piores medos que a jovem guardava em segredo. Ela era diferente. Ela não sabia usar os talheres múltiplos do jantar. Ela não falava os idiomas estrangeiros que os amigos dele dominavam. Ela era a faxineira manca, recolhida do lixo. O orgulho que a mantinha de pé estava sendo esmagado pela crueldade implacável do preconceito de classe. Com as mãos trêmulas e a respiração ofegante, Carina pegou o envelope. Ela sentiu a textura do papel caro entre os seus dedos calejados. Regina sorriu, um sorriso vitorioso e frio, certa de que o dinheiro resolveria mais aquele problema incômodo da família. Mas Carina não abriu o envelope. Ela ergueu os olhos castanhos, agora transbordando não de submissão, mas de uma raiva pura e cristalina, a raiva dos injustiçados, a altivez de quem não tem nada a perder além da própria dignidade. Com um movimento rápido, ela rasgou o envelope grosso ao meio. Depois juntou os pedaços e os rasgou novamente, até que o cheque assinado se transformasse em pequenos confetes de papel inútil, deixando-os cair no chão, aos pés da cama. Regina arregalou os olhos, a máscara de superioridade caindo por um instante, revelando um choque genuíno. A senhora pode ter todo o dinheiro do mundo, Carina disse, a voz saindo baixa, porém firme como uma rocha, os olhos cravados nos da mulher rica. Mas a senhora é a pessoa mais pobre que eu já conheci. O seu irmão tem uma alma grandiosa. Ele me tratou com mais respeito em um dia do que a senhora conseguiu demonstrar em uma vida inteira. Eu não vou vender a minha dignidade para a senhora. Eu não preciso do seu dinheiro. A resposta foi tão contundente que Regina ficou sem palavras por alguns segundos. A raiva distorceu o rosto bem cuidado da mulher. Ela deu um passo para trás, pisando nos pedaços de papel rasgado. Você é uma burra arrogante. Regina cuspiu as palavras com nojo. Você vai se arrepender de ter rasgado essa oportunidade quando o Henrique se cansar de brincar de ser caridoso e te jogar de volta no lixo de onde você saiu. Dizendo isso, ela girou nos calcanhares e saiu marchando do quarto, os saltos batendo com violência no chão do corredor até que o som sumisse completamente após a batida da porta principal da casa. O silêncio que se abateu sobre o quarto foi ensurdecedor. Assim que a tensão do confronto passou, a adrenalina abandonou o corpo de Carina, deixando apenas a exaustão emocional e uma dor dilacerante. A couraça de coragem derreteu e o choro veio incontrolável. Soluços violentos rasgavam o seu peito. Por mais que ela tivesse enfrentado Regina e mantido a sua dignidade, o veneno daquelas palavras havia entrado na sua corrente sanguínea. Regina tinha razão sobre uma coisa: eles pertenciam a mundos que não se misturam. O preconceito não estava apenas na cabeça daquela mulher, estava enraizado na sociedade. Carina percebeu que, ao ficar ali, ela seria para sempre a mancha na reputação de Henrique, o alvo constante do deboche e do desprezo dos amigos dele. Se você já passou pela dor de ser humilhado, de ter o seu valor resumido ao que você possui no banco ou às roupas que você veste, saiba que essa dor não define quem você é. A verdadeira riqueza mora no caráter e na honestidade do seu coração. Se a coragem da Carina de rasgar aquele dinheiro para manter a própria dignidade tocou o seu coração, deixe o seu curtir neste vídeo. Vamos mostrar ao mundo que a honra e o respeito valem muito mais do que qualquer cheque em branco. Tomada por uma decisão impulsiva e cega pela dor, Carina levantou-se da cama. Ela ignorou a pontada de dor na perna.
Pegou a pequena sacola de viagem que havia trazido do hospital e começou a jogar dentro dela apenas as coisas que pertenciam a ela antes de Henrique aparecer. As suas roupas velhas e limpas, o seu documento de identidade amassado. Ela deixou intocados todos os presentes, as roupas novas, os pijamas caros, os livros. Ela precisava ir embora. Precisava voltar para o mundo invisível antes que o seu coração fosse esmagado por completo. Cerca de 1 hora depois, Henrique chegou em casa. A reunião havia sido exaustiva, mas o pensamento de voltar para a companhia pacífica de Karina o fez acelerar o carro na volta. Quando ele entrou no hall, o silêncio pareceu diferente, pesado, carregado de uma eletricidade estranha. Ele chamou por Marta, mas não houve resposta. O coração dele deu um salto. Ele caminhou apressado pelo corredor e, ao chegar perto do quarto de Karina, viu a porta entreaberta. O que ele encontrou fez o seu sangue congelar. Karina estava em pé, apoiada nas muletas, com a pequena sacola pendurada no ombro. O rosto dela estava vermelho, os olhos inchados de tanto chorar, a respiração curta e arrastada. O chão do quarto estava salpicado com os pedaços de papel rasgado do cheque. Karina, o que está acontecendo? Henrique perguntou, a voz demonstrando pânico absoluto. Ele entrou no quarto, fechando a porta atrás de si. Para onde você acha que vai? Ela não o olhou nos olhos. O choro, que havia se acalmado, ameaçava voltar com força. Eu vou embora, Sr. Henrique, ela respondeu, lutando para manter a voz firme, embora o seu queixo tremesse. A sua irmã esteve aqui. Ela veio me comprar. Ela disse para eu colocar o preço para sumir da sua vida. Eu rasguei o dinheiro dela, mas eu sei que ela tem razão. Eu não pertenço a este lugar. Eu sou uma vergonha para o Senhor. Eu serei o motivo de chacota dos seus amigos, o problema da sua família. Eu não posso aceitar que o Senhor destrua a sua vida por minha causa. Henrique sentiu uma fúria sombria e profunda tomar conta do seu ser ao ouvir o que a própria irmã havia sido capaz de fazer. A crueldade de Regina havia atingido o limite do tolerável. Ele olhou para Karina, para aquela jovem que já havia sofrido tanto, que lutava todos os dias contra dores excruciantes para voltar a andar, e que agora estava ali, pronta para voltar para o nada apenas para protegê-lo de um julgamento social que ele mesmo desprezava. Ele atravessou o quarto rapidamente. Sem dizer uma palavra, ele tirou a sacola do ombro dela e a jogou no chão. Em seguida, com uma delicadeza que contrastava com o turbilhão de emoções dentro dele, ele segurou os rostos dela entre as suas duas mãos, obrigando-a a erguer os olhos molhados e encontrar os dele. Você acha que a opinião da minha irmã ou dos hipócritas com quem eu convivia tem algum valor para mim? Ele perguntou, a voz embargada, a proximidade revelando a respiração descompassada de ambos. Eu passei a minha vida inteira tentando agradar as pessoas erradas, tentando viver de acordo com regras vazias. Eu era um homem morto, Karina. Eu era um espectro de terno e gravata. Você me trouxe de volta à vida. Você acha que eu me importo se o mundo inteiro virar as costas para mim? A única coisa que me assusta, a única coisa que eu não suportaria perder, é você. As palavras de Henrique bateram nas paredes do coração de Karina como uma onda poderosa, quebrando todas as barreiras de insegurança, todas as muralhas de orgulho e dor. A intensidade daquele momento era avassaladora. Ele não estava oferecendo caridade. Ele não estava oferecendo proteção de um homem mais velho para uma menina assustada. Ele estava oferecendo a própria alma, nua e vulnerável, entregando seu coração nas mãos machucadas dela. As tempestades da vida e as maldades das pessoas tentam, o tempo todo, destruir o que é verdadeiro. Mas quando existe um sentimento puro, enraizado no respeito e na gratidão mútua, nenhuma palavra de ódio tem a força necessária para quebrar esse laço. Se você acredita na força transformadora do amor e está ansioso para saber qual será a resposta de Karina a essa declaração tão profunda, não deixe de verificar a sua inscrição no canal e certifique-se de que o sininho está ativado.
Assim, você não perderá o final emocionante desta jornada. As muletas escorregaram das mãos de Karina, caindo no chão acarpetado com um baque surdo. Ela perdeu o equilíbrio por uma fração de segundo, mas os braços de Henrique a envolveram quase que instantaneamente. Ele a apertou contra o próprio peito com uma força desesperada, como se quisesse protegê-la de toda a dor que o mundo ainda tentaria causar. Karina enterrou o rosto no ombro dele, sentindo o calor do corpo, o cheiro limpo e acolhedor, e pela primeira vez na vida, permitiu-se soltar o peso do mundo que carregava sozinha. Eles ficaram ali, abraçados no meio do quarto iluminado pela luz da tarde, enquanto os pedaços do cheque rasgado jaziam esquecidos no chão. A batalha contra os fantasmas do passado e contra o preconceito da alta sociedade ainda estava longe do fim, mas naquele momento, sustentada pelos braços firmes do homem que havia cruzado o seu caminho no dia mais escuro da sua vida, Karina soube que não precisaria lutar sozinha nunca mais. A guerra estava apenas começando, mas eles não recuariam.